Compliance é um tema que tem recebido cada vez mais atenção no universo corporativo e por parte dos escritórios de advocacia. Mas por que ele é tão importante? O que é o compliance? Como ele surgiu? Qual é o seu real significado? É de fato apenas voltado para o combate à corrupção? Em que medida o compliance alterou as rotinas da empresa? E em que medida o compliance é tão importante, principalmente para aquelas empresas que buscam investimentos, como as startups? Meu nome é Samuel Sus e essa é a minha nanoclass sobre compliance. O que é o compliance? Como ele surgiu? Qual é o seu real significado? Além disso, como o compliance surgiu no Brasil? De fato, é verdadeiro que os protestos populares que ocorreram em junho de 2013 tiveram tanta influência na promulgação dessa lei aqui no Brasil? E em que medida o compliance alterou as rotinas da empresa? E em que medida o compliance é tão importante, principalmente para aquelas empresas que buscam investimentos? Para quem trabalha com mercados regulados já há muito tempo, sabe que o compliance não surgiu recentemente. Evidentemente que, a partir do final da primeira década dos anos 2000, esse tema acabou ganhando mais relevância e começou a ser trabalhado mais voltado para o combate à corrupção, principalmente pela promulgação das chamadas leis de combate à corrupção ao redor do planeta. Mas o compliance ele tem um sentido muito mais amplo, porque a sua tradução, do ponto de vista de real significado para a língua portuguesa, ele quer dizer conformidade. E quando a gente fala em conformidade, a gente está falando em adequação a toda a legislação a qual está submetida a empresa. Então, para quem atua no sistema financeiro, por exemplo, o compliance teve muito mais ligação à conformidade com as regulações emanadas pelo Sistema Financeiro Nacional, pelos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional e Banco Central, do que simplesmente combate à corrupção ou combate a desvios de conduta observados dentro das instituições. Mas evidentemente que, a partir de 2013, especialmente aqui no Brasil, esse tema acabou ganhando uma dimensão muito mais voltada para o combate à corrupção do que propriamente uma conformidade geral à regulação e às leis a que a empresa está submetida. E como isso surgiu? Da onde que veio isso? A gente precisa voltar um pouquinho na história. Na segunda metade da década de 70, uma série de escândalos de corrupção começaram a surgir com a participação de empresas norte-americanas, escândalos esses que eram fora do território norte-americano. E o principal escândalo que surgiu foi durante o ano de 1976, quando a empresa norte-americana fabricante de aviões militares, a Lockheed, ela se envolveu num escândalo de corrupção e foi comprovado que houve pagamento de propina para autoridades do governo japonês que estavam adquirindo aviões militares dessa empresa. Isso acabou ocasionando uma comoção, inclusive internacional, uma grande repercussão no mundo todo, uma repercussão no território norte-americano, na opinião pública norte-americana, e também entre os japoneses, inclusive com a participação do primeiro-ministro, o Kakuei Tanaka, que acabou sendo comprovado que ele recebeu propina por parte dessa empresa norte-americana. A repercussão foi tamanha que, inclusive, um ator ultranacionalista japonês, chamado Mitsui Maeda, piloto amador de avião, acabou, inclusive, fazendo um ataque kamikaze contra a casa desse primeiro-ministro. Ele acabou morrendo sozinho, não tinha ninguém na casa, mas isso denota o tamanho da repercussão que isso ganhou. A tal ponto que, 6 meses depois, em janeiro de 1977, os Estados Unidos promulgaram a FCPA, que foi a primeira lei anticorrupção que trouxe 2 inovações. A primeira delas, punir criminalmente pessoas jurídicas. Isso era inédito do ponto de vista jurídico, nenhuma jurisdição previa a possibilidade que uma empresa, uma pessoa jurídica, passasse a ser punida criminalmente por atos lesivos à administração pública. E a segunda novidade que trouxe a FCPA foi justamente a possibilidade de criminalizar atos de corrupção praticados fora do território nacional norte-americano. Ou seja, evidentemente que a corrupção já era crime nos Estados Unidos, mas ela
simplesmente ela punia quem praticasse atos de corrupção envolvendo autoridades norte-americanas. A segunda novidade, foi justamente a possibilidade de punir corruptores que praticassem atos de corrupção fora do território norte-americano. Evidentemente que a gente tem que entender o contexto. Essa lei ela ficou dormente durante cerca de 20 anos, até porque a gente estava no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam buscando cada vez mais ampliar sua esfera de influência, e a esfera de influência econômica era algo relevante, e sempre foi relevante para os norte-americanos. Essa lei ficou dormente ao longo de 20 anos, até porque muitas outras jurisdições não criminalizavam atos de corrupção fora de seus territórios, e não só não criminalizavam, como incentivavam esse tipo de conduta. Um exemplo disso, Alemanha e Japão eram dois países que previam inclusive incentivos fiscais, ou seja, empresas alemãs e empresas japonesas podiam deduzir do seu imposto pago em seus países despesas tidas para corromper autoridades públicas em outros países. Então era um verdadeiro absurdo, e é por isso mesmo que essa lei ficou dormente durante 20 anos, mas os Estados Unidos passaram a pressionar outros países através dos organismos multilaterais, até que em 1997 aconteceu um evento que eu reputo a virada de chave do combate à corrupção transnacional, que foi a Convenção da OCDE. Cerca de 40 países assinaram essa convenção, dentre eles o Brasil. O Brasil não faz parte da OCDE, mas foi convidado a fazer parte dessa convenção. E através dessa convenção, seus signatários se obrigaram a promulgar em suas respectivas jurisdições leis que combatessem a corrupção transnacional e que punissem, essas são as duas principais características dessa convenção, e que punissem também pessoas jurídicas criminalmente por atos dessa natureza. O Brasil, então, foi signatário. Essa convenção ela foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2000, só que durante 10 anos pouco foi feito. Para não dizer que nada foi feito, em 2003 foi inserido no Código Penal o artigo 337b, que tipificou como crime a corrupção praticada no exterior. Mas foi um ato isolado, isso não foi sequer muito utilizado pelos órgãos de persecução criminal no Brasil, e somente em 2010 que foi apresentado o projeto de lei 6826, que depois, em 3 anos depois, foi convertido em lei, promulgada aqui na Lei 12846, que é a nossa chamada Lei Anticorrupção, que justamente foi para cumprir esse acordo, essa convenção assinada em 1997 junto à OCDE. Como o compliance, do ponto de vista de combate à corrupção, ganhou sua regulamentação, sua legislação aqui no Brasil, de fato os protestos populares de junho de 2013 tiveram esse papel tão preponderante como muitos defendem? A verdade não é exatamente essa. O que acontece é que, com a assinatura da Convenção da OCDE pelo Brasil em 97, a ratificação pelo Congresso Nacional em 2000, o Brasil acabou se comprometendo a promulgar a sua lei de combate à corrupção nos moldes do que foi convencionado na OCDE, e muito pouco fez ao longo de 10 anos. Só tomou a primeira iniciativa ao apresentar o projeto de lei em 2010, o projeto de lei 6826, que teve uma tramitação bastante lenta e bastante tumultuada até certo ponto. Houve muitas audiências públicas ao longo desses anos, foram audiências públicas realizadas praticamente em todo o território nacional, em todos os estados da federação, mas também houve bastante gente que se opôs a isso, para não politizar o assunto, não nominando nenhum político específico, mas muitos deputados fizeram bastante força, com votos apartados, pedidos de vista, uma série de medidas protelatórias, e isso fez com que o projeto não andasse com a velocidade que se esperava e que ele de fato devia. Acontece que no final de 2012, de todos os países, dos mais de 40 países que foram signatários do Tratado da Convenção da OCDE, apenas 3 países ainda não tinham promulgado suas respectivas leis: Brasil, Argentina e Irlanda do Norte. E isso fez com que a OCDE passasse a pressionar o Brasil. No final de 2012, inclusive, um dos diretores, o diretor jurídico da OCDE, Nicola Bonucci, deu uma entrevista no estado de São Paulo,
onde ele sinalizou que se o Brasil não promulgasse a sua lei, o Brasil ia receber uma recomendação negativa, o que significava que passaria a ter dificuldades em negociar com países ou com empresas pertencentes a países membros da OCDE. Isso evidentemente caiu como uma bomba. O empresariado começou a fazer uma grande pressão para que esse projeto de lei fosse acelerado e em abril de 2013 foi aprovado o projeto de lei pela Câmara dos Deputados, ou seja, antes dos protestos de junho de 2013, e para não dizer que não teve nenhum papel preponderante, ao chegar no Senado Federal, em julho, no início de julho, aí sim houve uma tramitação recorde dentro do Senado, foram 2 semanas, e o projeto de lei foi aprovado pelo Senado e sancionado pela Presidente da República em agosto de 2013. E a partir daí sim, o Brasil passou a ter uma lei anticorrupção nos moldes do que foi exigido pela OCDE, ou seja, passou-se a criminalizar atos de corrupção praticados em território estrangeiro e também as pessoas jurídicas passaram a ser responsabilizadas criminalmente, inclusive com penas de extinção, dependendo da gravidade do caso. As pessoas jurídicas passaram a ser criminalizadas por atos de corrupção praticados tanto em território nacional como fora do país. Como essa atenção que o compliance vem tendo especialmente desde 2013, e como a própria promulgação da Lei 12.846 de 2013 impactaram na rotina das empresas. Na verdade, esse contexto deveria ter impactado muito mais. Lamentavelmente, poucas empresas ainda investem em compliance no Brasil, mais notadamente as grandes empresas, especialmente aquelas que negociam não só internamente, mas com empresas multinacionais. Mas o fato é que, mesmo partindo-se de um contexto das grandes empresas para baixo, hoje até médias empresas começam a se preocupar com isso. E como isso altera a rotina? Primeiramente, as empresas passaram a se preocupar com quem elas se relacionam. Então, para quem opera no mundo jurídico, para quem trabalha em escritórios de advocacia ou em departamentos jurídicos de empresa, sabe que já é tradicional, há muito tempo se pratica a famosa due diligence, ou seja, investiga-se a situação jurídica da empresa, se verifica que tipo de ações essa empresa possui na justiça, se ela possui atuações fiscais, atuações ambientais. Isso já era praxe no universo jurídico. Mas a partir do surgimento do compliance, a partir da promulgação da Lei 12.846, um outro tipo de due diligence começou a ser feito, a chamada ABC Due Diligence, que é Anti-Bribery and Corruption Due Diligence. O que significa? Que além de todos esses elementos que são buscados quando se faz uma due diligence em uma empresa, outras questões são averiguadas. Ou seja, se fazem perguntas do tipo, alguém no conselho de administração possui algum problema criminal? Essa empresa, ela se relaciona com algum terceiro que teve algum problema de ordem criminal relacionado à corrupção? Quem que representa essa empresa perante órgãos públicos? Ao se fazer uma série de perguntas como essa, essas empresas começam a investigar qual que é o potencial que esse eventual parceiro ou essa eventual empresa que vai ser adquirida ou com a qual vai ser feita uma fusão ou uma aquisição, o potencial que essa empresa tem de provocar qualquer tipo de escândalo, ou provocar não, mas envolver essa empresa em algum tipo de escândalo relacionado à corrupção. E isso é muito importante, porque além de perdas financeiras que essa empresa pode ter, ela vai ter perdas, inclusive, muitas vezes intangíveis, como perdas reputacionais, ou risco, relacionadas a risco reputacional. Warren Buffett tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: se você perder dinheiro, eu posso até ser complacente na minha empresa. Agora, se você colocar em risco a reputação, eu vou ser implacável. Porque a reputação, ela de fato, ela tem uma dimensão intangível, mas tem um potencial de colocar em risco a perenidade da empresa, a continuidade dessa empresa. Então, esse tipo de situação é um exemplo de como isso altera a rotina dessas empresas. E para as pequenas empresas, isso é importante, já é cada vez mais comum que
empresas que buscam fornecedores, mesmo de pequeno porte, comecem a investigar se essas empresas têm algum tipo de programa de compliance aplicado internamente. Então, por isso, tem sido cada vez menos raro, eu gostaria de dizer que é cada vez mais comum, mas cada vez menos raro, que pequenas e médias empresas comecem a se preocupar com isso. Só que ainda é algo muito incipiente. O que a gente vê no dia a dia é que as empresas simplesmente aprovam um programa de compliance onde tem lá um código de ética, onde se faz lá um treinamento anual e elas acham que isso efetivamente é o suficiente para elas serem consideradas como detentoras de um genuíno programa de compliance. E isso não é verdade. Porque, como eu falei inicialmente, compliance não é só voltado para corrupção, não é só voltado para conduta, não é só voltado para fraudes internas. O compliance ele tem que ter uma dimensão ampla, no sentido de que a empresa ela tem que necessariamente estar em conformidade com toda a legislação aplicável ao universo em que ela atua. Então, de nada adianta você ter um código de ética, por exemplo, aprovado e com os funcionários devidamente treinados em relação a ele, se a empresa ela só nega imposto, se ela descumpre normas ambientais, se ela descumpre normas trabalhistas. Isso, na verdade, deixa um verdadeiro terreno, um campo minado para essa empresa, em que o código de ética, um programa de compliance tradicional, não vai dar conta de eventuais problemas que surjam justamente pelo fato da empresa estar descumprindo uma série de normativas. Uma empresa que descumpre normas sanitárias, por exemplo, não adianta nada ela ter um código de ética, um programa de integridade implantado, se ela está sujeita a fiscalizações e sanções. Nesses casos extremos, o próprio instinto de sobrevivência da empresa vai fazer com que ela simplesmente ignore o código de ética e conduta que ela tenha aprovado, por mais que tenha sido aprovado há bastante tempo. Então, para se ter efetivamente um programa de compliance eficiente, não se pode apenas se preocupar com o código de ética, código de conduta, com treinamentos relacionados a questões éticas dentro da empresa. Precisa-se necessariamente ter um programa integrado de compliance, ou seja, normatização interna voltada para cumprimento de toda a legislação ao qual a empresa está submetida. E isso tem que ser feito de forma integrada, ou seja, todo o corpo funcional, todo o capital humano dentro da empresa tem que ter isso como uma preocupação primordial. Não só com suas metas, não só com os objetivos traçados pela empresa, pelo planejamento estratégico da empresa, mas ter isso como uma verdadeira commodity, algo que vai fazer com que a empresa, pode parecer até um contrassenso, mas isso faz com que a empresa ganhe sim produtividade. Isso é um ativo importante. A questão da normatização, do cumprimento das normas é um ativo extremamente importante dentro da corporação e ela pode sim ser colocada no planejamento estratégico como uma forma, inclusive, de alavancar melhores condições dentro do mercado, maior competitividade e ganhar, evidentemente, notoriedade como uma empresa que efetivamente está em compliance. ESG e compliance tem alguma relação? Na verdade, tem total relação. Porque ESG é uma área que busca fazer com que as empresas tenham responsabilidade social e ambiental. E essa responsabilidade social e ambiental sejam também um ativo dentro da empresa. E o que acontece? A partir do momento que uma empresa ela descumpre normas ambientais, ou mesmo que não descumpra nenhuma norma ambiental, mas não tenha preocupação com o impacto ambiental de suas atividades, ela não está em compliance. Assim como em relação aos aspectos sociais. Então, se uma empresa, ela, por exemplo, adquire algum produto de empresas fora do país que utilizam trabalho infantil, por exemplo, ela está em desacordo com o ESG, ela não está em compliance. Existem muitos casos na história de empresas que tiveram prejuízos reputacionais justamente por não terem se preocupado com isso. A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola ela foi denunciada, houve um escândalo, porque ela adquiria chá da Índia, matéria-prima para chás da Índia, para o seu iced tea, de fazendas que exploravam, inclusive em regime escravo, trabalho infantil. E ela teve um prejuízo reputacional muito grande. Então, o ESG veio justamente para organizar isso, para dar uma metodologia à preocupação das empresas em relação ao impacto das suas atividades, impacto social, ambiental. E isso faz, sim,
parte do tema compliance. Eu não tenho uma área de compliance dentro da minha empresa, eu tenho uma pequena, uma média empresa e eu quero ter um programa de compliance. O que eu preciso fazer? Como eu falei anteriormente, um código de ética não é o suficiente, mas ele é um primeiro passo. A partir do momento que a empresa começa a se preocupar com o tema, começa a disseminar esse tema internamente, isso já é um primeiro passo para que ela possa ser considerada como uma empresa em direção à conformidade, em direção ao compliance. Mas como eu falei, não é o suficiente. A empresa precisa necessariamente se preocupar com seus processos internos, mapear seus processos e entender se esses processos, através de uma análise de risco, eles geram alguma probabilidade, algum risco de causar alguma desconformidade da empresa perante órgãos de fiscalização, perante as autoridades administrativas. Então, esse é um passo importantíssimo, porque, como eu falei, só o código de ética não é o suficiente na medida em que descumprimento da lei, descumprimento de regulamentos, tem o potencial de fazer com que esse código de ética venha a ser desrespeitado. Então, um passo muito importante, mapeamento de processos e análise de risco desses processos, para entender o potencial que a atividade da empresa, que a operação da empresa tem de gerar passivos relacionados a ilegalidades que venham a ser apontadas por órgãos de fiscalização. Esse é um passo importantíssimo. Além disso, outros temas são importantes de serem trabalhados dentro da empresa. Lei Geral de Proteção de Dados, isso é um tema que é próprio do compliance. É uma legislação recente, é uma legislação que todas as empresas, não importa o tamanho ou o porte delas, devem se adequar a partir do momento que essas empresas, de alguma forma, tratem e armazenem dados de pessoas físicas internamente. Essas empresas, elas respondem por prejuízos que possam ser causados para essas pessoas em razão de utilização indevida desses dados ou até de vazamento desses dados dessas pessoas físicas. Esse é um tema importante que precisa ser necessariamente tratado para que a empresa também esteja em conformidade. E outros temas relacionados, como eu falei, legislação ambiental, legislação trabalhista, o cumprimento de normas sanitárias, dependendo da atividade da empresa. Tudo isso deve ser tratado, as operações internas mapeadas e, se necessário for, a edição de normas internas que façam com que esses processos possam caminhar dentro de uma regularidade, dentro de uma normalidade e dentro de uma adequação à legislação que a empresa está submetida. Em que medida o compliance é importante para as startups? Uma questão interessante que eu não abordei ainda é a integração do tema compliance com o tema governança e com o tema riscos. Há uma área que se chama GRC, Governança, Riscos e Compliance, que é justamente uma forma de você tratar esses temas de forma integrada e de forma que um subsidie o outro. Então, quando uma startup ela vai buscar investimentos, muitos investidores, especialmente os investidores qualificados, eles buscam entender qual que é o nível da governança dessa startup, qual que é o nível de conformidade, de compliance dessa startup, e se essa startup ela tem alguma metodologia de gestão de riscos. Lembrando, compliance ele não é uma ferramenta importante por si só. Em última análise, o compliance ele é uma ferramenta de gestão de riscos, porque ainda que a questão ética seja uma questão primordial para todos os gestores, o fato é que, ao estar em compliance, você mitiga uma série de riscos relacionados à conformidade, de forma a tornar essa empresa menos propensa a ter prejuízos relacionados ao descumprimento de normas e regulamentos. E a questão da governança, muito importante também. Se há um sistema de governança e o compliance é uma ferramenta para municiar qualquer companhia, qualquer organização de um sistema de governança sólido, a partir do estabelecimento de esferas de competência, quem responde pelo quê, as áreas internas da empresa, se houver algum tipo de desvio, quem vai ser responsável pela apuração, tudo isso é tratado de uma forma integrada. E um investidor qualificado,
evidentemente que ele vai tentar entender se aquela startup se não tem um sistema de governança, riscos e compliance robusto, mas se ela está caminhando desde o seu início de forma a ter esses temas integrados e tratados de maneira profissional. Então, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, uma startup ela se preocupar com o compliance, se preocupar com a governança e se preocupar com ferramentas de gestão de risco. Uma questão relevante que se põe normalmente é se é caro você ter um programa de compliance. Não será caro se houver uma participação ativa e se houver uma participação sincera por parte, principalmente da alta direção da empresa, e se houver um engajamento de todo o corpo funcional. Porque não se pode se elaborar um programa de compliance colocando isso como uma atribuição de uma pessoa, né? Estabelecer um responsável dentro da empresa, olha, monte um programa de compliance. Na verdade, esse é um processo que ele tem que ser abraçado por toda a empresa, porque o compliance, um código de ética, por exemplo, ele não pode ser o mesmo numa empresa de alimentos ou uma empresa, numa pequena construtora ou uma empresa da área agropecuária. O compliance ele tem que ser adaptado à cultura e à realidade dessa empresa, ao tamanho, à história da empresa, ao mercado que ela está inserido. E nada mais indicado do que todos os profissionais trabalhando de forma conjunta para que isso possa ser colocado em prática. Então, a partir do momento que existe um alto engajamento da alta direção da empresa, que esse engajamento seja transmitido para todo o corpo funcional, para todos os colaboradores, inclusive para terceiros. A partir do momento que isso é feito, a implantação no programa de compliance tende a não ter um grande custo. Terá um grande custo simplesmente contratar um consultor, por exemplo, e deixar na mão dele para produzir um programa desse sozinho. Um consultor externo ele acaba sendo um facilitador, né? Alguém que vai conseguir orientar essa empresa para que ela possa, com base na sua cultura, na sua realidade, produzir um programa de compliance adequado para a sua realidade. Um grande exemplo de como um programa de integridade, né, um código de ética, com treinamento, com todas as esferas envolvidas no programa de compliance, como comitês e divulgação interna não foi o suficiente para evitar prejuízos, foi justamente as empresas envolvidas na carne fraca. Nós estamos falando aqui de companhias transnacionais, né, que têm atuação no mercado internacional, tradicionais no mercado, que tinham programas de compliance, tinham programas de integridade, mas acabaram se envolvendo em grandes escândalos de corrupção. Esse é um exemplo. Ou seja, de nada adianta você ter um código de ética, de nada adianta você disseminar esse tema internamente, se você tem toda uma operação que descumpre uma série de normas em que a empresa deveria cumprir. Então, uma realidade como essa, como eu falei, o próprio instinto de sobrevivência, quando não a própria ambição dos acionistas, dos gestores, dos membros da alta gestão, acabam colocando tudo abaixo. Então, muito mais do que simplesmente aprovar um programa de integridade, é importante ter uma preocupação genuína, uma preocupação sincera com o cumprimento de todos os regulamentos que a empresa precisa obedecer. Ok, eu tenho um programa de compliance, meu corpo funcional é altamente treinado, mas lamentavelmente houve um dano à reputação pelo descumprimento de uma normatização interna e foi desencadeada uma crise. O que eu faço? Bom, para um programa de compliance ser completo, uma questão primordial é que ele também tenha no seu arcabouço de normativos internos um plano de contingência. Então, quando uma crise é desencadeada numa companhia, essa crise ela precisa ser tratada de forma profissional e não se pode improvisar nesses momentos. Então, o programa de compliance eficiente ele também tem um programa de gestão de crise, onde é estabelecido a forma como essa crise vai ser administrada, quem vai falar pela empresa, por exemplo, quem vai ser acionado, quem vai responder pelo quê, quem vai encabeçar, quem vai organizar essa gestão dessa crise, tudo isso tem que estar previamente previsto,
né? Um programa de compliance com um efetivo programa de gestão de crise, porque a história corporativa recente, ela nos mostra que quando houve improvisação, invariavelmente essas empresas tiveram grandes prejuízos reputacionais. Nós tivemos casos recentes envolvendo empresas de bebida, em que houve um tratamento muito amador em relação à crise que tinha sido estabelecida nessa companhia. Enfim, são exemplos vários que nós temos, não só no Brasil como no exterior, onde a forma amadora, a forma improvisada de tratar e de atacar essa crise acaba gerando prejuízos ainda maiores do que a crise inicialmente estabelecida.